Podemos todos nos sentar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Queridos irmãos, aqui nós iniciamos hoje o Evangelho de São Lucas, no tempo corrente, no tempo semanal, e temos aqui como um primeiro impulso de nosso Senhor Jesus Cristo este texto, contextualizando, Jesus, ele já fizeram alguns milagres em Cafarnaum, alguns dos muitos milagres. Então ele vai à sua terra. Então aquele povo, talvez ali procurando ver Jesus, aquela estrela, vamos ver o que ele vai fazer no meio de nós, vamos ver aquilo que ele vai, a arte que ele vai realizar, vamos ver aquilo que ele vai fazer para nós. Também queremos ver toda essa situação, também queremos ver os milagres, talvez os prodígios, queremos ver aquilo que ele vai fazer. Jesus, ele pega o texto, ele diz quem ele é, ele anuncia: olha, eu sou o Messias. É muito interessante nós pensarmos, Aqui nós temos o livro, e Jesus, ele pega, ele abre o rolo, e naquele tempo o livro não era como este, Aqui é muito fácil você chegar, abrir, procurar o texto que eu quero ler e pronto, e acabou. Jesus, naquele tempo eram rolos, Então Jesus, ele abre um rolo, ele não abre de forma como se ele quisesse procurar alguma coisa. Ele demoraria algumas horas para procurar um texto. Então, aquilo ali estava marcado para que ele dissesse desde sempre, Aquilo ali, o Espírito o conduziu para que ele dissesse, o Espírito o trouxe até aquele momento, o levou até aquele momento, para que ele dissesse aquilo, para que ele falasse aquilo, para que ele demonstrasse quem ele é, para que ele anunciasse quem ele é, para que todos entendessem quem ele é. Então, naquele momento, naquele exato momento, porém, aqueles homens ficaram perplexos, e diziam: nós queremos ver os milagres. Ele vem falar para nós algo incomum. Como ele vem dizer que ele é o libertador, se nós o conhecemos, se nós já sabemos quem ele é, se nós sabemos que ele é o filho do carpinteiro, se nós conhecemos a sua mãe, se nós conhecemos a sua família, se ele cresceu conosco, este homem está ficando doido, E quiseram matá-lo e quiseram já jogá-lo no precipício. Isso também serve para nós, para aprendermos esta lição. O Senhor, ele quer realizar grandes maravilhas em nosso meio. Ele quer realizar grandes maravilhas em nossas vidas. E assim também entendamos que nem sempre seremos acolhidos com amor, a começar pelos nossos. E o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos aprender a fazer? Rezar pelos nossos, dobrar os nossos joelhos, nos colocar em oração, fazer penitência por aqueles a quem nós queremos levar a palavra, fazer penitência, rezar duramente, rezar fervorosamente, rezar por aqueles a quem nós mais amamos. Nós não vamos ser queridos, nós não queremos ser melhores do que Jesus Cristo, que não foi querido pelos seus. Às vezes ficamos um pouco chateados, Ou porque o nosso esposo, ou porque a nossa esposa, ou porque os nossos filhos não se convertem, porque as coisas não mudam, porque nós fazemos e as coisas não acontecem, porque nós queríamos desta forma. Precisamos aprender que não é com as nossas forças, não é do nosso jeito. O Senhor, ele marca a vida dele em nós, para que nós possamos rezar e nos entregar com um coração alegres nele. Se nós queremos fazer algo pelos nossos, se nós queremos fazer algo por aqueles a quem nós mais amamos, nós precisamos rezar, aprender a rezar, fazer penitências, duras penitências, dobrar os nossos joelhos no chão. Às vezes nos falta um pouco disso, queremos coisas de nosso Senhor e pouco também fazemos com relação, principalmente às penitências, Hoje pouco se faz penitência. Hoje às vezes o mundo nos ensina a não buscar a via do sofrimento
E precisamos aprender a fazer, a buscar esta via do sofrimento para evangelizar os nossos, né? Para sofrermos em reparação pelos pecados, sofrermos em reparação aos pecados contra os santíssimos nomes de Jesus e Maria. É necessário fazer penitência, como é necessário no tempo em que nós vivemos. Precisamos aprender a rezar, não é com a nossa força, mas é com a força de nosso Senhor Jesus Cristo, em que venceremos. E quanto mais unidos ao Senhor, esta palavra dita aqui por Jesus Cristo, essa palavra também se realiza em nós. O Espírito do Senhor também está sobre nós, porque unidos ao Senhor, nós nos fazemos com o Senhor também um outro Cristo. Então o Espírito do Senhor também está sobre nós, Ele também nos consagra com a sua unção, Ele também nos consagra para anunciar a boa nova, Ele também nos envia para libertar aos cativos a libertação, aos cegos a recuperação da vista, libertar os oprimidos. O Espírito do Senhor também paira sobre nós. Nos aproximemos do Senhor, porque esta graça acontece para aqueles que se aproximam do Senhor. Agora, esperemos em Deus, não criemos expectativas humanas naquilo que nós faremos, mas esperemos do céu, esperemos aquilo que irá acontecer no fim dos tempos. Que a Santíssima Virgem Maria nos cumule desta santa esperança, que nos faça colocar de fato os olhos em Deus, ancorar o nosso coração no céu, para que um dia todos nós nos reunamos diante do Senhor na glória eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.